Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de Química do Enem 2020 que trata de Química Inorgânica. Vamos então para a leitura do enunciado dessa questão. O dióxido de carbono passa para o estado sólido, gelo seco a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente para a respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Então, está falando tudo aí sobre o nosso querido CO2, né? Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... Então, o que é que acontece quando a gente tem excesso de CO2 na atmosfera? Esse CO2 vai reagir com água. E em água, o que esse CO2 vai gerar? Vai gerar ácido carbônico, H2CO3. Esse ácido carbônico é um ácido fraco, ou seja, ele ioniza muito pouco. A maior parte das moléculas de H2CO3 estão nessa forma, mas de toda forma ele é um ácido. Por mais que ele ionize pouco, algumas dessas moléculas vão ser ionizadas e vão gerar H+, HCO3- ou mesmo, mais difícil ainda, mas H+, e CO3- Então, de qualquer forma, por mais fraco que seja esse ácido, ele é um ácido que, por mais que a maior parte das suas moléculas estejam dessa forma, porque a constante de ionização dele é muito baixa, algumas vão se ionizar e vão liberar, vão aumentar a concentração de H+ na água. E quando você faz isso, você está fazendo o quê? Diminuindo o potencial hidrogeniônico da água, diminuindo o pH. Lembrando que pH é uma escala que vai de 0 a 14, no meio você tem o 7, e ela me dá, o pH é uma medida da quantidade de H+, de íons H+, que tem esse cátion aqui em água. Quando você aumenta a concentração, a quantidade de H+, você está diminuindo o potencial hidrogeniônico, você está diminuindo o pH, porque quanto maior a quantidade de H+, menor tende a ser o pH. Mais para a esquerda eu estou nessa escala de pH. Então o que acontece aqui é que você aumenta a concentração de H+ na água, o que diminui o seu pH, diminui o seu potencial hidrogeniônico. E aí isso tem todo tipo de consequência para a vida aquática. Se você tem alguns animais ou algumas plantas aquáticas acostumadas, adaptadas a sobreviver num certo nível de pH, numa certa concentração, quando você muda isso, você muda toda uma cadeia. Você muda todo um ecossistema aquático ali. Então o que acontece quando você tem excesso de CO2 é o aumento da concentração de H+, e consequente diminuição do pH da água, que é o que está constando aí na alternativa letra A. Então tá aí uma questão de Química Inorgânica do Enem 2020 e é assim que se faz essa questão.